Olá, tudo bem com você? Estamos aqui continuando o estudo da Palavra de Deus na jornada ao livro de Provérbios, capítulo de número 12. Hoje, Provérbios, capítulo 12, a sabedoria que se vê na prática. Provérbios 12 começa dizendo que todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Então nós temos aqui o amor à disciplina e o ódio à repreensão, a distinção entre o sábio e o tolo. A sabedoria começa quando paramos de fugir da correção, da repreensão. O tolo rejeita o confronto, o sábio o abraça como ferramenta de crescimento. Deus usa conselhos, experiências e até frustrações para lapidar nosso caráter. Pessoas maduras não perguntam apenas: isso dói? É difícil, mas isso me transforma. O desejo do sábio é cada dia crescer, e é por meio da disciplina. Há até um provérbio japonês que eu gosto muito, que diz que a disciplina supera a inteligência. Supera a inteligência. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades, o Senhor condena. O homem bom deixa herança para os seus filhos. Provérbios 13, 22. O princípio presente aqui é o princípio da bondade. É o princípio do fruto do Espírito Santo. O justo constrói com intenção. Pensando além do agora, sua influência abençoa gerações. O ímpio, ao contrário, vive de atalhos e manipulações. Aqui, o tipo de legado que suas decisões estão construindo tem trazido paz ou confusão. Então, o que planeja maldades, o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. As palavras do ímpio são emboscadas mortais, mas a boca do justo os livra. A língua do sábio traz cura. Palavras não são neutras, nunca se esqueça disso. As palavras, elas têm muito poder, e ninguém pode se firmar mediante a impiedade. Elas podem matar sonhos ou restaurar corações. A sabedoria se revela no tom, no tempo e na intenção do que falamos. Então, antes de falar, pergunte: isso cura, isso constrói ou fere, edifica ou expõe? A mulher exemplar é coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer nos ossos. É como câncer nos seus ossos. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas os justos falam a livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Os planos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios é enganoso. A diferença entre o justo e os ímpios aparece nas decisões. Uma busca a verdade Vou voltar aqui no minuto 5.
Os planos dos justos são retos, mas o conselho do ímpio é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. A diferença entre o justo e o ímpio aparece nas decisões. O justo usa a fala para proteger, não para destruir. Use sua voz como abrigo, não como ameaça. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa do justo permanece firme. A verdadeira honra não vem da aparência, mas do discernimento que a pessoa tem em sua vida. Busque ser respeitado pelo seu caráter, não temido pelo poder. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. É um provérbio muito sábio esse daqui. Fala sobre as aparências. A humildade vale mais do que a aparência. Deus reprova a ostentação vazia. Viva com simplicidade e verdade, e não de fachada. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. A justiça se manifesta até nas pequenas atitudes. Quem é justo trata toda a criação de Deus com respeito. A espiritualidade verdadeira aparece no cuidado diário, tanto das pessoas quanto da criação de Deus. A disciplina vence a ilusão. Então, quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento. Mais uma vez, a pessoa disciplinada. Mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo, vive só de sonhos, sonhando, fantasiando a vida. Então, é melhor trabalhar, é melhor dar o seu melhor, arregaçar as mangas, do que apenas ficar sonhando, imaginando como seria, ou como teria sido. Muitos vivem no passado pensando como teria sido se eu tivesse feito, ou no futuro, né? Sonhando aquilo que ainda não chegou. Então, viva o seu presente com disciplina. Trabalhe a sua terra, ou seja, estude, dê o seu melhor, não seja procrastinador, não abandone os seus compromissos. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Aqui a disciplina nos ensina a vencer a ilusão. O ímpio quer o que não construiu. O justo frutifica onde foi plantado. Cresça pelo processo e não pela inveja. Não cobice nada de ninguém, mas seja justo. E não erre no falar. Pelo muito falar, há muito sofrimento. O tolo confia apenas em si. O sábio ouve conselhos. Mais uma vez, repetimos aquele velho conselho que talvez você ouviu muitas vezes na sua infância e talvez ainda repita hoje. Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. A palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, seja sábio. Seja sábio. O homem prudente ignora o insulto. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento. Aqui está uma grande lição para a nossa vida, especialmente para as nossas emoções. Não revele o seu aborrecimento. Muitas vezes é melhor ficar calado do que expressar alguma coisa, porque o prudente, ele ignora o insulto. E as pessoas que insultam, normalmente elas são provocadoras, elas querem desestabilizar você emocionalmente. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura.
Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. A verdade liberta, a mentira escraviza. A língua sábia cura, a falsa destrói. A verdade gera confiança duradoura, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. É a famosa, a mentira tem perna curta. Mais cedo ou mais tarde, tudo será revelado. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está no meio dos que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problema. Quando a palavra de Deus diz que nenhum mal atingirá o justo. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Deus se alegra com quem promove a paz e fala a verdade. Seja instrumento de reconciliação e não de divisão. O sábio é discreto, o diligente governa. A consistência, ela constrói a nossa autoridade. Quando você vê que o homem prudente não alardeia o seu conhecimento, ou seja, ele não fica propagando, dizendo eu tenho, eu sou, eu conheço. O coração dos tolos derrama insensatez. O tolo fala mais do que a boca. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Mais uma vez, Salomão repete este conselho extremamente importante, o conselho contra a procrastinação, porque o sábio é discreto, ele é diligente, ele vai governar. Agora, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. A ansiedade é algo comum a todo ser humano. Mas as palavras certas, no tempo certo, na hora certa e das pessoas certas, salvam vidas, ajudam. Seja alguém que levanta, não que pesa. Seja alguém que saiba dizer a palavra certa, no tempo certo. Como isso faz toda a diferença. Vivemos em um mundo de pecado, de dor, de sofrimento, onde muitos já sofrem com tantas situações na vida. Por que não ser, como Jesus diz, o sal da terra, para temperar a vida com alegria daqueles que estão ao nosso redor e trazer ânimo, vida à alma? O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. E o 27 diz que o preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. O justo escolhe bem os seus caminhos. Essa é a verdade. Ele escolhe bem as suas amizades. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Você é a somatória das 5 pessoas que mais você convive, quer seja pessoalmente ou quer seja pela contemplação. Então, no caminho da justiça está a vida, e essa é a verdade que nos preserva da morte. A justiça não é apenas um ideal, ela é uma grande protetora. A justiça é um caminho diário que conduz à vida plena. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. O Senhor Jesus é a própria justiça, diz Jeremias. O Senhor, justiça nossa. Escolha hoje o caminho que você deseja continuar. Escolha hoje o caminho que você deseja trilhar. E você com certeza terá uma vida abundante. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, ensina-nos a viver a sabedoria de Provérbios 12 no cotidiano. Que nossas palavras curem, nossas escolhas honrem o Teu nome, nosso caminho permaneça firme na justiça. Dá-nos um coração ensinável, disciplinado e cheio de graça. Livra-nos da preguiça, da procrastinação, da indolência, Senhor Deus, mas dá-nos disciplina.
e um coração cheio de graça. Em nome de Jesus.